Olá, sejam todos muito bem-vindos à estreia do programa Jornada ESG. Jornada ESG é um programa de entrevistas, um programa de boas práticas, um programa que vai explicar a você, telespectador, o que é o ESG, como que isso impacta a sua vida, como isso impacta seus negócios, as possibilidades de emprego, de vagas de trabalho. Aqui, nesse programa, no final, prepare a sua câmera para você gravar o QR Code e poder acessar as vagas de ESG que vão ser apresentadas aqui. Primeiramente, antes de a gente iniciar, eu quero fazer um comentário que a TV Ondas Play está nas principais plataformas de seu Smart TV. No aplicativo Sou TV, você baixa no Play Store em seu celular ou TV no canal 93. Estamos no ar para todo o Brasil em 196 países. O nosso WhatsApp está aqui para vocês fazerem perguntas, questionarem, podem reclamar também, não tem problema nenhum. Dê a sua opinião, comente, faça o zap esquentar, esquenta a chapa aqui do programa. Vocês vão gostar do que a gente vai apresentar hoje. Bom, quem sou eu? Eu sou Carlos Camargo, sou oficial de Marinha Mercante, 23 anos de experiência na área de óleo e gás, mineração e navegação. Tenho algumas pós-graduações, 3, tenho mestrado em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, um diploma no exterior, na Inglaterra, no Conselho Britânico de Segurança, e trabalhei muitos anos, como eu falei, na indústria de óleo e gás. Isso me deu uma visão, uma boa visão do que é risco, e isso tem muita relação com o ESG que nós vamos comentar aqui. Agradecimentos importantes da gente fazer antes da gente continuar a apresentar o programa. Primeiramente, agradecendo a Deus por nós estarmos aqui. Agradeço também a minha mãe, minha esposa, meus filhos, a minha irmã. Odilon, que gentilmente nos convidou para poder estar aqui, muito obrigado. Ao professor Roberto Rocha, que eu tenho uma devoção enorme. E ao Humberto Carneiro, que é o meu coach. Muito obrigado. Possibilita que eu esteja aqui agora apresentando o programa. Mas vamos lá, sem delongas. Por que o nome Jornada? Porque jornada simboliza uma caminhada longa, de muito tempo, com muitos percalços no meio do caminho. Assim é o aprendizagem de ESG. Não tem uma forma de você aprender tudo de uma vez só. Ele tem várias facetas, várias peculiaridades, várias interações que durante o programa, durante a série de programas que nós vamos ter aqui na TV Ondas Play a partir desta quinta-feira, sempre às 19 horas aqui, nós vamos apresentar várias facetas da questão ESG, como que é composto tudo isso. E sem mais delongas, o que é o ESG? Eu começo falando o que ele não é. O ESG não é sustentabilidade, o ESG não é compliance, o ESG não é atendimento à legislação. ESG é pura e simplesmente boas práticas criadas para que a avaliação de risco do negócio possa ser feita nas dimensões ambientais, sociais e de governança. Muitas empresas acabam utilizando essas boas práticas para aprimorar e melhorar a performance de seus negócios. Problema nenhum quanto a isso, mas a essência do ESG é para a valoração, o valuation nas companhias. Tanto é assim que o pai do ESG, caso você não saiba, é o bolso. Eu vou explicar mais à frente, fique junto conosco, você vai saber por quê, onde começou essa história. Sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês hoje a nossa convidada nesse programa de estreia, uma mulher de carreira memorável, simplesmente um ícone na administração pública. Eu estou falando de Gildenora Batista Dantas, diretora-presidente da Fundação Acefaz no Ministério da Fazenda. Um pequeno resumo do currículo desta mulher. Auditora Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, contadora por formação, especialista em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, suplente no Conselho Fiscal da Petrobras, representante do Tesouro Nacional no Conselho Fiscal da Transpetro. Gildenora, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Carlos. Muito obrigada. É uma honra estar aqui na estreia do Jornada ESG. Muito obrigado pela sua presença. Quem é a Gildenora? Eu apresentei aqui a Gildenora, a especialista, a técnica, a
que sabe tudo, né? De administração, de gestão, uma carreira simplesmente sensacional. Mas quem é a Gildenora pessoa? É a mãe do Leonardo, a mãe da Juliana. Eu acho que é a minha melhor parte é ser mãe. Vim de uma família, você falou que foi da Marinha Mercante, né? O meu pai é fuzileiro naval, foi fuzileiro naval, infelizmente já não está mais aqui entre nós, mas está nos vendo lá de cima e torcendo aqui pela filhota. E minha mãe também, uma dona de casa, uma mulher tão sábia. Minha mãe fez até o ensino fundamental, mas foi a mulher mais sábia que eu conheci na minha vida. E sou muito emoção, bastante razão, mas eu sou muito emoção. Sou escorpiana, então, como uma boa escorpiana, eu só entro de cabeça, mas também saio quando pisam nos meus calos, né? Mas sou aquela que entro fundo em qualquer ação que você me der. Quando eu acredito no projeto, eu entro de corpo e de alma. E a gente sai comemorando o gol. Que bacana. Então, vocês estão vendo aí uma mulher guerreira, uma lutadora, e eu guardei agora uma parte especial disso. A Gildenora Dantas é simplesmente a primeira mulher a presidir o Conselho de Administração da Fundação Acefaz no Ministério da Fazenda em Brasília. Então, vocês imaginem o que é o centro do poder no país, Brasília, um local onde o poder emana de todos os poros, em todas as esquinas, em todo momento. Uma sociedade que nós temos ainda uma polarização machista muito grande, não é? E nós temos uma mulher que pela primeira vez preside o Conselho de Administração de uma fundação extremamente tradicional, que é a Fundação Acefaz, com uma história belíssima de construção, de vida. Eu tive a oportunidade de estar lá e vivenciei isso, o carinho, o brilho nos olhos que os funcionários da Acefaz têm quando falam da fundação. E isso não é história, isso é verdade. Eu vi isso lá com os meus olhos, senti isso no tempo que eu passei lá. A Gildenora tem uma capacidade de estabelecer uma relação muito próxima com os colaboradores, de forma que cria um ambiente muito favorável. A Gildenora, conta pra gente como foi chegar a ser a primeira mulher presidente do Conselho de Administração numa instituição tão tradicional no nosso país. Bom, eu sou beneficiária da Fundação Acefaz desde 1986, né? Então eu já vinha como beneficiária e de repente eu fui procurada por um grupo de conselheiros que precisava de uma renovação no conselho e me consultaram se eu poderia ser indicada. Resisti bastante, eu estava num cargo muito estratégico na administração pública, mas acabei cedendo e disse, não quero presidir o conselho. Parecia que eu estava profetizando. 6 meses depois, eu estava assumindo o conselho de administração da Fundação Acefaz. E depois de 6 anos à frente do conselho, eis que eu me aposento na administração pública e participo de um processo seletivo que estava aberto aqui na Fundação Acefaz e assumo como diretora-presidente da Fundação Acefaz em 3 de janeiro de 2022. Também a primeira mulher a ser a diretora-presidente dessa fundação. E antes disso, Carlos, eu também presidi o Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, aí no Rio, lá em Santa Cruz. Muito orgulho também de ter feito parte e ter sido a primeira mulher a presidir o Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil. Muito interessante dessa tua história, porque o momento que a gente vive hoje, fala-se muito da questão de inclusão, de diversidade e de tudo isso. Como é que você sentiu esse processo? Teve alguma facilidade por você ser mulher? Teve uma dificuldade por você ser mulher? Como é que essa agenda ESG, essa agenda de diversidade, ajudou ou atrapalhou você nesse processo?
Eu comecei no setor público muito jovem. Eu confesso a você que eu nunca senti dificuldades por ser mulher. Eu senti dificuldades por ser jovem. Quando eu assumi um cargo estratégico no Ministério da Fazenda, eu tinha meus 24 anos. E eu já estava numa liderança, num cargo bastante estratégico, que eu cuidava de toda a parte orçamentária do Ministério da Fazenda e das suas entidades vinculadas. Ali eu senti um pouco de receio das pessoas, até que me convidaram para o cargo. Nas reuniões, normalmente eu levantava o dedinho, e aí eu era uma das últimas a ter voz, e quando eu tinha voz, aí todo mundo se rendia à competência. Então, a minha forma de trabalhar essa dificuldade que eu senti de ser jovem no início da minha carreira gerencial de gestora, eu acabei minimizando justamente por passar uma informação segura, por ser assertiva e objetiva. Perfeito. E nessa sua trajetória, como é que você vivenciou a agenda ESG? Como é que ela chegou na Acefaz? Como é que qual foi a demanda que ocorreu? Em que momento para que essa agenda se tornasse parte da sua agenda como diretora-presidente, como foco, como planejamento estratégico da Acefaz? Você esteve aqui conosco no mês passado, né? Foi o nosso grande mestre que você e a Silvia nos dando a capacitação sobre os fundamentos do ESG, e você ficou impressionado, né? Como que uma fundação, nós somos uma fundação de direito privado sem fins lucrativos. Nós temos 42 anos. E até você falou como que, né, vocês se inseriram nessa questão do ESG. Muito simples. Nos debates em que nós estávamos no ano passado sobre o planejamento estratégico para o ano de 2023, os nossos conselheiros no âmbito do Conselho Deliberativo, eles começaram a sentir a necessidade de que nós também fizéssemos parte desse momento. Por quê? Nós impactamos a sociedade e nós somos impactados por tudo que acontece na sociedade. E nós temos aqui uma finalidade de assistência social e uma finalidade de assistência à saúde. Então, nós temos, inclusive, 2 senhores, né? Ninguém serve a 2 senhores. Interessante. Mas aqui a gente tem Ministério Público velando pela fundação e temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula a parte da assistência à saúde. Ou seja, os seus stakeholders são stakeholders realmente com S maiúsculo, né? Só para esclarecer aqui para o nosso público, por que eu fiquei tão surpreso uma vez observando que uma fundação adotou as práticas ESG? Porque a criação do ESG está intimamente relacionada com a exposição a riscos. Então, os grandes investidores, juntando-se em 2003, na verdade, com o patrocínio do Kofi Annan, das Nações Unidas, criaram um documento que balizou todos os investimentos, todos os novos projetos, digamos assim, do Banco Mundial, através do International Finance Corporation, que é o braço do Banco Mundial, para que houvesse um guia para investimentos. Esse guia, chamado Who Care Wins, estabeleceu as primeiras relações, é a primeira vez que aparece o acrônimo ESG, quer dizer Environmental, Social and Governance, ou seja, meio ambiente, social e governança. Então, a minha surpresa foi que uma fundação, como o Gildenora bem colocou, não tem fins lucrativos. E aí, como aplicar isso? Justamente naquilo que eu comentei, que não haveria problema em uma instituição adotar as práticas justamente para que possa melhorar a performance. Eu falei, mas eu nunca tinha visto. Então, foi a primeira vez que eu presenciei uma fundação sem fins lucrativos, como ela mesma colocou, adotando essas práticas. E aí, Gildenora, como foi essa percepção dos colaboradores? Eu pergunto porque pessoas, né? Se a gente tem um negócio, por menor que ele seja,
Se você não entende de pessoas, você não vai entender do negócio. As pessoas são o maior recurso que qualquer companhia tem. É porque pessoas, você pode até substituí-las, mas o conhecimento que elas têm dos processos leva um certo tempo, e isso dinheiro e perde-se processos quanto a isso. Então, como é que foi esse início de trabalho na Fundação? Bom, tem sido um trabalho muito desafiador, porque no nosso caso a gente não tem um manual já pronto, a gente não tem uma metodologia pronta. Você, quando iniciou aqui a fala, você falou dessa jornada. Nós estamos numa grande jornada de construção do nosso modelo. Nós temos no nosso dia a dia excelentes práticas aqui, mas que não estavam ainda caracterizadas, que seriam nos pilares do ESG, de sustentabilidade, o social, o ambiental. E o que a gente percebe hoje? Nós somos uma operadora de plano de saúde, nós temos mais de 7.000 prestadores aqui, que são hospitais, clínicas e médicos. Esses credenciados, eles consomem recursos naturais, eles consomem água, energia, eles produzem resíduos, que a gente tem que ter essa responsabilidade se esses resíduos estão sendo bem descartados. Então, isso tudo fez com que nós pudéssemos nos inserir. E, além disso, Carlos, você colocou uma questão muito importante. Nós somos uma fundação sem fins lucrativos, mas nós aqui gerenciamos riscos, porque o nosso foco são pessoas, o nosso foco é a vida. Então, a gente tem todo um plano de gerenciamento de risco, de mitigação desses riscos, e o ESG, ele vem justamente para nos apoiar nessa observância e nesse trabalho junto a riscos. Perfeito. O nosso negócio aqui é justamente contribuir para melhorar a qualidade de vida. Perfeito. E como é que qual é a dificuldade hoje que vocês tratam a questão com os clientes, que são a essência, né, da fundação, e os fornecedores, que seriam o grande calcanhar de Aquiles, não falando de uma forma ruim, mas calcanhar de Aquiles que eu digo porque, como são muitos, como são centenas, provavelmente milhares deles espalhados pelo país inteiro, bom que seja dito isso, para você que está em casa, a Fundação Cefaz atende o país inteiro, todos os estados da federação. Então você imagina a dificuldade da Gildenora para coordenar não somente a qualidade do serviço prestado, como também os fornecedores que prestam serviço para ela. Porque dentro da cadeia de suprimentos, o ESG ele abarca todos os fornecedores desse processo, tanto de matéria-prima quanto de serviços. E aí, Gildenora, como é que é a tratativa disso no dia a dia? Pois é, aí entra também a questão dos nossos colaboradores, que eu acabei não respondendo na sua primeira pergunta. Um programa como esse, você tem que envolver todos de dentro da nossa fundação, de dentro da nossa organização, porque cada um é importante dentro daquele elo. Nós temos prestadores, que são hospitais, nós temos fornecedores, que eu contrato uma lavanderia, né? Então, isso tudo eu tenho que ter governança, eu tenho que ter instrumentos para que a gente possa, dentro dos nossos contratos, estabelecer as nossas premissas. Opa, a nossa responsabilidade aqui é minha e sua. Então, nós, como contratantes, nós temos que ter essa responsabilidade. E nós precisamos o quê? Que todos envolvidos, todos os nossos colaboradores sejam treinados. A capacitação do ESG aqui na Fundação Cefaz, ela está sendo obrigatória. A gente tem que dar exemplo. Eu faço lives aqui com os nossos empregados, eu mostro o meu certificado, que eu já estou com o meu certificado do ESG. Então, isso é importante para motivar que todos possam fazer, que todos possam compreender o fazendo. Está inserido ali no pilar ambiental, ou está inserido no pilar de governança, ou está inserido no
pilar social, pessoas, não só as que estão aqui dentro, mas as pessoas com quem nós ofertamos a prestação do nosso serviço, que são os nossos beneficiários, e a própria comunidade, porque com esse viés de assistência social, o Ministério Público ele nos cobra. Fundação, o que você está ofertando para a sociedade? Importante você comentar do Ministério Público, porque certamente tem muitos empresários ouvindo a gente nesse momento. Eu queria que você comentasse um pouquinho, você falou de uma coisa muito importante, corresponsabilidade. Como que é isso aí dentro? Como é que você sente isso? Porque eu te pergunto isso porque nós ainda temos pessoas que acham que a sociedade não pressiona, a sociedade não está presente, que é um grande equívoco. Na verdade, hoje a sociedade está muito mais presente e muito mais pujante nesse aspecto. Antes disso, só um instantinho aqui, eu acho que a gente tem alguns comentários aqui ou alguma pergunta. Só um instantinho. Sim, temos alguns comentários aqui e vou começar a ler alguns aqui agora. Vamos lá, primeiramente temos aqui o do Vicente da Silva. ESG é uma ONG? Falo de Búzios, Rio de Janeiro. Não, meu querido, ESG não é uma ONG. Boa sua pergunta, muito obrigado por colocá-la. ESG são boas práticas que foram criadas, como eu falei, com o patrocínio do Banco Mundial e do braço dele, do IFC, desde 2003, publicado em 2004 nesse documento. Não tem uma ONG tomando conta disso, isso são boas práticas. Quem dita isso? Os investidores, as instituições financeiras. Cada uma delas tem uma forma de avaliar os riscos de uma determinada atividade. Por exemplo, se alguém pede dinheiro emprestado a você e você vai emprestar para aquela pessoa, você toma alguns cuidados. Você tem conta em banco, se você tem histórico, o que você está fazendo é uma análise de risco para poder emprestar o dinheiro, correto? O banco faz a mesma coisa. Quando a Gildenora começa a colocar essas práticas na fundação, o que ela está dizendo para os colaboradores, para a sociedade é: olha, vocês são tão importantes, o meu produto é tão vital para a sociedade, que eu não posso entregar nada além do que a excelência. Por quê? Eu trabalho com vidas. Isso é incomensurável. Espero ter podido responder a tua pergunta. Vamos lá, próxima pergunta da Josiane Cardoso. Aqui em Macaé, eu acho que deveria ter uma maior conscientização sobre esse tema para várias empresas e empresários. É verdade, você está certa. Ainda é um assunto que não tem uma divulgação muito grande. Vai ter esse programa aqui. Seja muito bem-vindo. Mantenha-se antenado. É justamente para difundir essas práticas. Então, quando a gente traz uma fera dessa aqui, como a Gildenora, para falar desse assunto, é para que vocês vejam que o que a gente está falando não é história. Os exemplos estão aqui e outros virão ainda. Aguarde. E ela ainda continua aqui, ela adicionou mais algumas informações aqui. Aqui em Maricá, eu vejo o Hospital Che Guevara, alguns empreendimentos imobiliários chegando, e para onde será que vai o esgoto se não temos saneamento básico e nem estações de tratamento nessas áreas? Será que está indo para as nossas lagoas? É ESG neles. Boa pergunta. Vamos cobrar dos nossos governantes. Muito obrigado. Voltando aqui então para a nossa entrevistada, Gildenora, como que você vê essa questão então da pergunta que nós fizemos, a questão dos fornecedores? Essa questão dos fornecedores, no nosso caso especificamente, por exemplo, quando eu estou credenciando um hospital, eu tenho que ter certeza que ele tem instrumentos para não contratar um profissional que não seja um médico, que tenha CRM, que tenha passado por toda a instrução, que tenha passado por toda uma especialidade, né, para atender o nosso membro beneficiário. Então, veja. E isso é importantíssimo que nós tenhamos de responsabilidade. Verdade. E aí, mais uma pergunta para você. Você está acompanhando aí, para você ver a responsabilidade que tem o gestor que está lá em cima. Recentemente nós tivemos alguns problemas no Rio Grande do Sul, com algumas vinícolas, com um trabalho análogo à escravidão. E aí eu estava conversando com a Gildenora antes de começar o programa. Eu sinceramente não acredito
que o dono, o produtor dos vinhos, que contratou a terceirizada, que terceirizou mais uma vez e contratou o agricultor e estava naquelas condições, eu sinceramente não acredito que ele, lá em cima na cadeia da governança, tenha feito isso de propósito. O que eu acredito é que muitas das vezes ele não tenha conhecimento disso. E aí a pergunta que eu trago para você, Gildenora, é, considerando que você acaba ficando responsável, corresponsável pelo trabalho, pela qualidade do trabalho da Cefaz em todos os estados da federação, como é que é a governança na Cefaz para evitar que casos desses aconteçam também? É muito importante essa pergunta, porque você não tem condições de visualizar tudo que está acontecendo nos 26 estados e aqui no Distrito Federal, né? Eu fico em Brasília. Mas você tem que ter instrumentos de gestão. Então, você tem que implantar comitês, você tem que ter sua auditoria, você tem que ter a sua área de gerência, de governança, de riscos, porque você tem que implementar a gestão no sentido de que você consiga atuar, que você consiga visualizar. Realmente, eu também vejo que houve uma grande falha por parte do CEO dessas grandes vinícolas em permitir que tivesse algo tão aterrorizador, né, debaixo dos olhos de cada um. Então, eu acho que houve uma grande falha na parte justamente de governança. E nós aqui, desde 2019, eu ainda estava no Conselho de Administração, nós começamos a implantar instrumentos relacionados a uma resolução normativa da ANS, que é a 518, que nos obriga, inclusive, a termos todo esse cuidado com os controles internos e controles de gestão de risco. Então, nós passamos por uma auditoria externa específica que avaliou se nós tínhamos implantado esses instrumentos de governança, e isso é ESG na veia, a implantação tanto de instrumentos de governança quanto de gestão. Só assim o dirigente, o CEO, os demais diretores, os demais diretores de administradores conseguem acompanhar se tem alguma coisa errada. O gerenciamento de risco é outro ponto que eu coloco aqui, dou um destaque a ele, de importantíssimo, que você tem que gerenciar esse tipo de risco e tem que ter todo um plano que possa, além de minimizar, afastar que você possa incorrer em algum risco desse, que é um risco muito sério. Perfeito. Para explicar aqui para os nossos telespectadores, nesse momento, a Agência Nacional de Saúde publicou recentemente uma normativa, se não me engano, a número 84, que determina a criação das políticas de sustentabilidade, não só para a ANS, como para as operadoras de saúde também. Então, para vocês verem que essa situação, sustentabilidade / ESG, ela vem crescendo cada vez mais. E eu insisto em dizer que isso não é uma onda, isso não é uma moda. Isso vem determinado tanto pelos bancos quanto pela pressão da sociedade. Então, hoje existe já no Brasil resoluções do Banco Central do Brasil, Conselho Monetário Nacional, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, também tem uma resolução que determina para a renovação de seguros de grande monta a questão de sustentabilidade, relatórios socioambientais. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, também tem resoluções quanto a isso, e agora mais recentemente a ANS. William, tem mais alguns comentários aí? Perfeito. Seguindo aí, então, então voltando aqui. Diga. E se eu posso ser um agente desse grupo? Eu sou de Ninilópolis e da Baixada Fluminense. Lourdes, né? Isso, Lourdes. Lourdes, boa pergunta sua. A gente vai comentar nesse programa aqui também, na série de programas que a gente vai ter, como que você pode participar disso. A gente vai colocar algumas vagas aqui, mas já te adianto que a questão de ESG, todos podem e precisam participar. Não dá tempo aqui para a gente explicar agora, mas o que eu digo para você é isso. Fique antenado. Aqui a gente vai ter muitas dicas, muitas coisas que não são faladas. Nós vamos comentar aqui.
E vamos continuar aqui com a nossa entrevista com essa fera, Gildenor, vai esclarecer boa parte das suas dúvidas, Lourdes. Seguindo aí, então, Gildenor, a questão de fornecedores está bem esclarecida, os cuidados na gestão de risco que você bem colocou, que a Fundação hoje já executa, seja para contratação de terceiros, seja de equipamentos, seja de serviços, ou seja de pessoas, existe um cuidado e uma gestão toda estabelecida para isso, para evitar, para minimizar o risco, a probabilidade que isso aconteça. E se você tivesse que eleger uma grande dificuldade que você teve para implementar a ação ESG até agora na Fundação, qual seria? No nosso caso, tem sido justamente de não termos um modelo pronto, de não termos com quem compartilhar boas práticas. Talvez daqui a pouco a gente seja um case de sucesso e nós estejamos compartilhando. Tanto é que a nossa equipe que está à frente do nosso programa aqui de ESG, que chamamos da nossa agenda ESG, nós temos uma comissão, e essa comissão, eu acho que é até inédito, nós temos 3 coordenadores, não é um único coordenador. Nós temos um coordenador, tricoordenada, né? Temos um coordenador do pilar de governança, um coordenador do pilar social e um coordenador do pilar ambiental. E eles se reúnem, porque nós temos ações que perpassam mais de um pilar como esse. Sem dúvida. E o que eu costumo falar é que o pilar da governança tem que ser aquele alicerce, porque, como você colocou, isso não é um modismo. Isso tem que ser perene dentro da organização. E aqui na Fundação Acefaz, nós estamos construindo a nossa agenda ESG para que ela seja perene, para que, quando terminar o nosso mandato aqui, que os próximos diretores que cheguem aqui, que eles só melhorem o que já foi feito e que não derrubem o que foi construído. E a gente só consegue isso se entrar na cultura organizacional. Se cada um dos nossos colaboradores entender que ele é importantíssimo nesse processo e que não é só aqui dentro da organização, é lá do lado de fora. Ele é um ser humano, ele é um cidadão e ele tem que também dar exemplo lá fora para o filho dele. Tem responsabilidade, né? Claro. É isso. Então, é essa responsabilidade que teve a pergunta aí da Lourdes, que eu achei fantástico. Todos nós, como cidadãos, nós temos essa responsabilidade, sim. Esses pilares aí, social, ambiental, como que a gente descarta o nosso lixo, como que a gente faz com que... teve a pergunta aí de Maricá também, que eu queria até dar uma sugestão. Se faça um conselho aí de associados de vizinhos, marquem uma audiência lá com o secretário ambiental, conversem com ele, perguntem para ele aonde que está indo esses dejetos aí que vocês estão em dúvida, talvez estejam sendo bem descartados. Se não estiver sendo bem descartado, ajudem, acompanhem, seja um grande agente de mudança. Um agente de mudança, né? Maricá, eu estive aí e fiquei encantada. Nós temos o nosso centro de lazer em Maricá, né, Carlos? Que eu já te falei que você vai aí conhecer o nosso centro de lazer aqui da Fundação Acefaz em Maricá. E é lindo lá. E a gente tem essas preocupações também como instituição. Muito bacana você colocar isso, porque você comenta de uma coisa que a gente já fala bastante, e é o C do ESG. E aí as pessoas vão perguntar, mas o ESG não tem C. Tem sim. Explica aí, Gildenor. Como é que você vê essa questão do C do ESG? Isso. A cultura organizacional, ela é muito importante para que não seja um modismo, para que o ESG, que não é uma ONG, como nós tivemos um questionamento aqui, uma pergunta, ele seja um instrumento para que você possa melhorar a tua concepção, que você possa ter a sustentabilidade da tua organização, da tua empresa, com pilares sólidos voltados a toda a parte de uma governança, toda a parte ambiental e toda a parte social.
Então, isso tudo tem que envolver os integrantes, aqueles colaboradores que fazem parte dessa empresa, no nosso caso aqui, da Fundação Acefaz. Nós iniciamos com uma sensibilização. Da sensibilização, nós passamos para a capacitação, foi até o Carlos Camargo e a Silvia que tiveram aqui conosco, e essa capacitação nós fizemos para o país inteiro, né? Foi por videoconferência, todos os nossos colaboradores, conselheiros, o Carlos ficou impressionado, os nossos conselheiros também, conselho de administração, conselho consultivo, conselho fiscal, comissão com avaliação de desempenho no final, né? Com avaliação de desempenho no final e com certificado, porque isso é importante, a pessoa também demonstrar que ela está se desenvolvendo na área. E nós temos essa comissão, que ela tem os 3 coordenadores, as reuniões são realizadas, nós temos 20 integrantes na comissão. E nós estamos agora justamente no estudo da materialidade. Eu até mostrei para o Carlos que eu recebi 2 caderninhos aqui, eu estou estudando aqui danado mesmo, para que eu possa também auxiliar, para que eu possa patrocinar. E aí tem um outro ponto que é super importante. Essa comissão, ela não sai do lugar, nós não conseguimos implantar as iniciativas se não houver o patrocínio da alta administração. Aqui na Fundação Acefaz, nós patrocinamos, nós estamos dando total apoio, nós estamos compartilhando essa boa prática nossa aqui agora com vocês, para que a gente possa até mostrar para os nossos colaboradores que eles têm que ter orgulho. A gente está sendo pioneiro nessa área como fundação de direito público sem fins lucrativos, né? E o que nós estamos buscando é termos uma empresa socialmente responsável e ambientalmente sustentável. Então, isso aí para nós é super importante. Que bacana. Pegando aqui um gancho, a gente tem alguns comentários aí, William, no andamento? Vamos lá, antes da gente falar então. Silvia Walger, a Cefaz sempre à frente. Doutora Gidenora é uma gestora visionária. Olha aí. Visionária, muito orgulho. Temos também a Lourdes falando mais um pouquinho aqui. Comentando mais um pouquinho sobre o que ela falou ali. Porque poucas autoridades dão importância a esses assuntos. Muito bem colocado, Lourdes, mas passarão a dar, porque 2 coisas vão pressioná-los nesse sentido. 1 são as instituições financeiras e 2 é a sociedade. A sociedade não comporta mais, não aceita mais comportamentos diversos que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás, ou até mesmo 5 anos atrás. Eu sempre levanto a questão, há um tempo atrás, eu não vou dizer aqui a marca, mas todos lembram do Manchinha, que foi um cachorro que foi massacrado num determinado supermercado, e esse supermercado foi multado em R$1 milhão. Não é? Todos lembram dessa história e tal. Os meus filhos e outros próximos têm ojeriza dessa marca até hoje por conta do que aconteceu. Então, assim, a sociedade exerce uma pressão muito grande e cada vez mais organizada. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que, num futuro muito próximo, a sociedade vai definir quais são as empresas que vão funcionar ou não. William, mais alguma coisa? Tem sim. Tem a Fabiana Lima, doutora Gidenora Dantas, uma mulher de fibra e muito competente. Olha aí. Bom, o clube está aumentando, Gidenora. Olha a responsabilidade. Bom, a Gidenora comentou num assunto, eu vou tentar falar aqui rapidinho, materialidade. O que é isso? Quando ela começa o trabalho dela em avaliação de risco, por isso que eu comentei anteriormente que o ESG está calcado, baseado, fundamentado, assentado na questão de gestão de risco, porque ela precisa fazer um trabalho para identificar todos os riscos em que a fundação está incorrendo. Para ela executar esse trabalho, ela tem que ouvir todas as partes que participam, né, digamos assim, do processo. Então ela vai ouvir clientes, fornecedores, conselho, os próprios trabalhadores da Cefaz, organizações, ela vai ouvir a todos. Cada um vai dizer um risco que acha que é mais ou menos
relativo ou necessário ser considerado pela Cefaz. E daí ela vai fazer um trabalho para materializar, ou seja, o que é efetivamente que impacta o trabalho da Cefaz na questão ambiental, social e de governança. E esses riscos vão ser alçados ao nível C-Level, né, que é o nível do diretor-presidente, vai entrar na agenda dela como prioridade, como tratativa. E daí segue a situação. Judenora, para a gente terminar aqui, nós já estamos chegando no final do nosso programa. Se você tivesse que dar uma mensagem do que você está vivendo na Cefaz, com tudo isso que você está colocando, se você pudesse passar uma mensagem para os CEOs, para os presidentes, para os diretores, para os empreendedores que estão ouvindo a gente agora, o que você poderia destacar com tudo que você já passou e que você está vendo da Agenda ESG na veia, como você mesmo colocou aí na Fundação? Primeiro, eu queria compartilhar que eu já falei logo, acho que no início, que o nosso negócio aqui na Fundação Cefaz é contribuir para melhorar a qualidade de vida. A nossa missão é assegurar uma experiência acolhedora aos nossos beneficiários, ofertando com excelência, inovação e sustentabilidade. A nossa visão é ser, em 2023, uma fundação inovadora, sustentável e atrativa nas áreas social e de saúde. O nosso slogan é Com Vida e Pela Vida. E os nossos valores são respeito à vida e à dignidade humana, solidariedade, empatia, comprometimento, efetividade, inovação, integridade, ética, transparência, sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, valorização dos colaboradores e orgulho de ser a Cefaz. Teve 2 comentários da Silvia e da Fabiana, que são colaboradoras aqui da Fundação Cefaz, e eu fico feliz, são mulheres que estão me assistindo, e é tão bom a gente poder ter um referencial mulher também à frente de uma organização. Somos poucas ainda, mas somos muito competentes. E eu queria deixar aqui uma sugestão. Seja patrocinador dentro da sua empresa. Use da simplicidade. Não vá buscar sistemas, nada que seja muito complicado, complexo. Não, use da simplicidade. Envolva as partes interessadas de dentro e de fora do teu negócio, especialmente aqueles que entendem do negócio. Tenha capacitação para todos dentro da sua organização, especialmente faça um plano de comunicação, porque aí você dá toda a transparência, toda a divulgação e todas as informações necessárias para que haja um grande congressamento de todos os que fazem a tua organização, e aí sim você coloca em prática o ESG e ele fica sólido, não vai ser uma ondinha que vai derrubar os seus pilares. Que bacana. Judenora, muito obrigado de coração por a sua presença nessa estreia. Acho que a gente não poderia ter melhor, bem representado, bem iniciado nesse processo. Muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui, mas não vai ainda não. Acho que a gente tem alguns comentários aqui, William. 2 comentários aqui, um do Jonas Figueiredo e outra da Ana Paula. Vou falar aqui rapidinho. O do Jonas, ele falou o seguinte: o nosso presidente está na França e, segundo ele, discutindo ações climáticas, e eu acho que antes de ir para o exterior, deveria também focar na situação aqui. Primeiro, pois somos péssimos atualmente nesta área. Você concorda? A da Ana Paula, ela comentou o seguinte: quando falamos em ESG, rapidamente vem ações ligados a ambiente, pois talvez sejam os mais aparentes. Mas e o S, a desigualdade social e direitos humanos oferecem? O que está nos planos da Cefaz nessa pauta? Antes da Judenora responder, você só respondeu o que perguntou antes? Jonas Figueiredo. Jonas Figueiredo. Eu me permito discordar de você. Na pauta ambiental e climática, nosso país tem muitas ações em andamento. O problema é que existe uma certa letargia
certo delay grande nessa tratativa, mas temos leis, temos tecnologia, temos conhecimento, falta uma fagulha para que isso tudo aconteça. A discussão, por exemplo, de hidrogênio, o Brasil está extremamente adiantado. A questão de descarbonização, por exemplo, na navegação, né, de cabotagem de longo curso no Brasil, ela vem caminhando em passos largos. O problema é que isso não aparece muito. Então, se você está com essa dúvida, acompanhe a gente aqui. A gente vai trazer exemplos como esse da Judenora para você ver o quão desenvolvido nós estamos. Judenora, rapidinho, em 1 minuto, respondendo a pergunta da nossa ouvinte. Ana Paula, né? Ana Paula, aqui na Fundação Acefaz nós já somos mulheres, já somos maioria as mulheres, somos 676 empregados e somos mais de 60% do sexo feminino. E nos cargos gerenciais também nós temos 52% ocupados pelo sexo feminino. Então, esse ponto aí a gente já tem trabalhado bastante da equidade. Bacana. Salários iguais. E outra coisa que a gente está trazendo agora para os nossos processos seletivos é aproveitando pessoas, e aí não diferenciando, não tem a questão do sexo, mas pessoas acima dos 50 anos. Nós temos feito processos seletivos, temos trazido pessoas com muita inteligência emocional, com uma bagagem de experiência que tem agregado muito à nossa fundação. Que bacana. Então, vocês viram aí as ações todas que a gente tem em andamento. O tempo, infelizmente, é muito curto, o assunto é muito longo. Como eu falei, é uma jornada, né? Judenora, muito obrigado mais uma vez de coração por você ter abrilhantado essa nossa estreia aqui. Começamos com o pé direito, direitíssimo. Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo no coração. Fique com Deus. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no nosso programa na estreia. Obrigada, Carlos. Dando continuidade aí, então, como eu prometi a vocês, prepare a tua câmera agora. Nós vamos colocar aqui na tela, William. Vamos colocar aqui, então, nossa primeira vaga. Preparem seus celulares, vamos colocar aqui agora. Então, nós temos a primeira vaga aí para engenheiro de segurança, especialista em higiene ocupacional. A empresa confidencial é em São José dos Campos, tem o QR Code aí. Eu vou dar alguns segundinhos para você escanear. Já vai jogar você direto na página do LinkedIn da companhia e você lá pode fazer a aplicação para essa posição. William, próxima. A Gaming Industries em São Paulo também, Valinhos, pedindo uma vaga aberta também para engenharia química, administração ou áreas correlatas, uma posição bastante interessante em saúde, segurança e meio ambiente, que é um dos tripés, participa ativamente da agenda ESG, tem um QR Code aí para vocês copiarem, cai direto também na página do LinkedIn, todas as que nós colocarmos aqui, vai direto na página de lá. William, próximo. Okay. E por último, a Eiton em Porto Feliz, também em São Paulo, é uma posição de nível superior, pós-graduação em segurança do trabalho, uma vaga bastante interessante que demanda uma interface com público e autoridade. Vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem o QR Code. Ok, obrigado, William. Então, terminando aqui o programa, eu quero agradecer mais uma vez a todos que puderam participar. Isso, a querida Judenora gentilmente cedeu o tempo dela, preciosíssimo lá de Brasília, para poder nos atender. Um abraço no coração para todos da Fundação Acefaz, uma fundação com carinho muito grande. E eu quero dar aqui um spoiler do próximo programa. Eu vou trazer aqui no próximo programa um convidado, já está confirmado. Ele trata de investimentos sustentáveis. Ele fala de grana. Então, como é que a instituição financeira trabalha a questão de ESG? Então, na próxima quinta-feira, o nosso convidado vai tratar desse assunto especial. Como que a instituição financeira trabalha a questão de ESG. Traremos mais vagas. Divulguem, passe para os seus conhecidos. Vou deixar aqui o meu Instagram para que vocês possam fazer perguntas, questionar, o que quer que seja. Da Judenora também, da Fundação Acefaz Oficial, para que vocês também entrem em contato com ela. Ela gentilmente vai atender a todos na medida do possível para poder respondê-los. Fiquem à vontade, questionem, perguntem. É um assunto relativamente novo no Brasil, mas antigo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Tá aqui o Instagram do Carlos Camargo. Tá aqui
da Acefaz, tá carregando aqui o Instagram. Então, só um instantinho. Tá aqui. Acefaz Oficial. Aqui, então. LinkedIn, aqui, do Carlos Camargo também. Por caso você... Da Gestora Dantas, da Fundação. Aqui. E, antes de mais nada, antes de encerrar, que eu não poderia deixar de... Vamos lá? Com a gente aqui, o da Fabiana Vaz aqui falando Fabiana com a gente. Vaz. Isso mesmo. Carlos, muito sucesso na Jornada ESG. Este programa será um sucesso na TV Ondas Play. LinkedIn é a melhor rede social para a busca de vagas. Sem dúvida, Fabiana, sem dúvida. Então não se esqueça, TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Quero falar com você, agora a Geração Seimbro também é EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora, acesse ead.geraçãoseimbro.com ou então @geraçãoseimbro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para Seimbro também. Vem para Alfa Som, instrumentos musicais, sonorização, iluminação, visitas técnicas em sua empresa ou igreja para instalação de acordo com seu projeto, manutenção de equipamentos, tem sempre uma Alfa Som perto de você. Tanguá, Itaboraí, Maricá, Rio de Janeiro. Acesse nossas redes, @Alfa Som Oficial ou ligue Maricá 21 99640 1128 99640 1128. Alfa Som tem sempre uma perto de você.